gostaria de falar sobre como realizar a montagem de um elenco utilizando atributos elementares. O que são atributos elementares? Por exemplo, o jogador ele pode se encaixar em diversos papéis dentro de campo e em diversas tarefas. O atributo elementar são os atributos compartilhados por cada papel ou função, como vou preferir, que o jogador é, desempenhará em campo. Por exemplo, aqui no caso dos atributos técnicos do zagueiro. No papel de zagueiro, cabeceio, desarme e marcação são atributos. No caso de defensor limitados, eles também estão presentes. E no caso do defensor com bola, eles também estão presentes, mas tem também a adição de mais 3 atributos. No caso, os atributos elementares técnicos do zagueiro são cabeceio, desarme e marcação. Portanto, a partir disso, vamos trabalhar num método de filtrar os jogadores e achar um direcionamento para as nossas contratações. Vamos iniciar a nossa montagem através do goleiro. O goleiro ele é um caso especial, por quê? Porque os atributos elementares de um goleiro estão presentes basicamente na função de goleiro. Se você sobrepor a função de goleiro com um goleiro líbero, além dos atributos que são adicionados, apenas comunicação não está presente. Então, na hora que a gente for utilizar os atributos elementares do goleiro, não faz muita diferença se a gente utilizar o filtro de goleiro que o próprio FM nos dá ou retirar comunicação. Eu vou aqui demonstrar, utilizando comunicação e explicando o método. Por exemplo, que o jogador com todos esses atributos 15, ele é o melhor que o jogo pode nos oferecer. Então, a gente vai descendo de nível até encontrar um goleiro que esteja nessa faixa de atributos, Para demonstrar que não faz muita diferença a comunicação ou a presença dela ou não, você pode ver que quando a gente chega em 12 aparece o mesmo goleiro, E continua sendo não uma diferença não muito grande. Aqui a gente vê também a presença de mais opções, né? E vai vendo que, ou seja, dessas opções, quem melhor se encaixa é Peter Cech. Mas Ospina e Oblak também não deixam de ser opções. Diminuindo mais uma vez, temos aqui goleiros mais jovens, Por exemplo, Neuer é um grande goleiro, mas a função que ele se encaixa primariamente é goleiro líbero. Então, você está procurando um goleiro, líbero, ele vai aparecer provavelmente muito mais rápido do que quando você está procurando através dos atributos elementares. A ideia dos atributos elementares é dar um panorama geral da posição para que você possa decidir que caminho tomar. Depois dos goleiros, a gente vai trabalhar com os laterais. Os laterais têm os seguintes atributos elementares: desarme, marcação, concentração, posicionamento e resistência. Você pode observar que mesmo a gente utilizando apenas 5 atributos, apareceram 0 laterais. Os jogadores que apareceram são zagueiros, E tecnicamente eles não nos interessam, Porque nós não estamos procurando zagueiros, a gente está procurando os atributos elementares de um lateral. Vê que a gente vai diminuindo o escopo de pesquisa e vai aumentando, o número de laterais que vai aparecendo, Assim, você consegue direcionar a sua pesquisa e achar jogadores, de boa qualidade, e que não vão fugir tanto assim do nível mínimo exigido por uma grande equipe. Continuando a nossa montagem, falaremos agora sobre o zagueiro. Como já mostrado anteriormente, o zagueiro tem o cabeceio, o desarme e a marcação como seus atributos elementares no âmbito técnico. Nos outros âmbitos, eles temos a determinação, o posicionamento, a força e a impulsão. Você pode ver que esses 7 atributos, encontramos 3 grandes zagueiros que já deixaram sua marca tanto no futebol quanto no FM. Então a gente vai descendo e as opções vão aparecendo. E vocês podem perceber que ao procurar com os atributos elementares, você não exclui as jovens promessas. Por exemplo, se você filtrasse pela posição, talvez eles não tivessem desenvolvido certos atributos psicológicos ou técnicos e não apareceriam nessa lista. Então, não é só uma maneira de você encontrar grandes jogadores. Você pode usar para direcionar a procura de jovens promessas também. No caso do volante, eu gostaria de iniciar abrindo parênteses. O volante ele é um jogador que apresenta diversos papéis dentro do jogo. E
3 desses papéis são totalmente distintos dos outros 4. O meio-campista recuperador de bola, o volante, o primeiro volante e o terceiro zagueiro são funções primariamente defensivas, enquanto o armador móvel, registro e o armador recuado, eles têm mais funções de armação, né? Precisa de mais técnica refinada, e às vezes você não vai encontrar tudo isso num jogador só que englobe uma grande capacidade de exercer 7 funções adequadamente. Por isso que eu foquei os atributos elementares de um volante em suas funções defensivas: meio-campista recuperador de bola, volante, primeiro volante e terceiro zagueiro, né? Os atributos elementares de um volante são desarme, marcação, posicionamento e força. Vocês podem reparar que apareceu volantes na lista? Não, né? A não ser company, que pode atuar nessa posição. Por quê? Porque laterais, zagueiros e volantes, eles compartilham funções defensivas, né? E é normal que você encontre muitos jogadores de outras posições com as características, né, que você busca. Aqui no caso, para facilitar nossa pesquisa, eu vou colocar um filtro de posição e buscar um volante. Pode ver que já apareceu aqui um volante no caso, né? E quando no caso de você está querendo um jogador, por exemplo, eu quero um volante que marque, mas que também saiba sair jogando com a bola. Então, você pode personalizar os seus atributos elementares para achar um jogador que se adeque ao que você está procurando. Isso não te limita ao caso dos filtros de posição, que, por exemplo, eu quero um armador móvel, que é volante, né? Então, você pode perceber que demorou muito mais para aparecer um jogador, né, com um filtro de posição do que você utilizando os atributos elementares. Os meias centrais, eles são jogadores, né, importantes no meio-campo de muitas equipes, principalmente em equipes que contam com a posse de bola. Por isso, os elementos primordiais e elementares de um meia central são o passe, o primeiro toque e sua capacidade de decisões. Pode ver aqui que a gente acabou englobando uma gama muito grande de jogadores. Então, novamente, eu vou filtrar por posição. Você já vê que reduziu a lista e nessa lista aparecem jogadores que nós já conhecemos do mundo, né? E sabemos que eles são excelentes jogadores. Então, não é tão difícil assim, né, perceber que eles são reforços adequados. Lógico que envolve uma gama muito maior e que você não deve confiar cegamente, né, nesse tipo de método. Você deve utilizar a sua opinião dos olheiros para que ele te informe os contras e também os prós para você saber se é realmente o jogador que você está precisando. Os meias-alas ou os pontas, eles também sofrem com os problemas que o volante sofre. Por exemplo, atacante de referência, armador avançado e Rondeuter, eles são funções que têm outros objetivos, né? É como se você, o Rondeuter ou atacante de referência, como se você estivesse botando um atacante na ponta. Então, os atributos necessários para essa função são diferentes de um ponta tradicional. E o armador avançado também, porque é como se você estivesse colocando um meia central ou um meia atacante nessa posição. Então, para a referenciação de pontas e meias alas, a gente vai utilizar apenas os atributos, no caso dos pontos de ponta e segundo atacante, e no caso dos pontas meias alas, apenas ponta, ponto defensivo e meia lateral, porque eles são jogadores, né, que compartilham do mesmo perfil, né? Então, os pontas e meias alas, eles têm como atributos elementares o cruzamento, o drible, o passe, o índice de trabalho e a resistência. Pode ver que a primeira opção que apareceu aqui é um meia central, um meia atacante. Nós vamos descendo e os pontas vão começando a aparecer. Também jogadores mais ágeis, mais leves, que têm características, né, para serem utilizados nessas funções e que, se bem trabalhados, podem ser improvisados adequadamente. Para encerrar nossos meios campistas, falaremos agora do meio atacante. O meio atacante tem como atributos elementares o passe,
primeiro toque, a técnica, decisões e frieiras. Aqui aparece uma grande gama de jogadores, né? Meias centrais, atacantes, pontas, né? E que são jogadores de qualidade, então, de passe, de toques de bola. Então, é mais fácil, né, nesse caso, para demonstração que procuremos, né, por posição para evitar algumas discrepâncias, né, que vemos, né, Davi Silva, Ezio, Mata, Iniesta e Fábregas, né, além de Messi, que é mais atacante do que meio atacante, que são jogadores, né, excepcionais. E assim a gente vai vendo que apesar de termos no núcleo de um jogador, né, de seus atributos, poucas opções, não significa que nós vamos encontrar muitos jogadores que sejam capazes de exercer a função, né, adequadamente. É por isso que é apenas um direcionamento. Não podemos, né, descartar nossos objetivos, né, na montagem do elenco e também a opinião dos olheiros. Os atacantes eles nos fornecem também uma opção muito grande de funções. Mas o jogador que vai jogar como centroavante ou como parceiro numa dupla de ataque, ele tem um perfil. Às vezes você está procurando um Peter Crouch, né, um jogador mais alto, então é mais interessante você filtrar o cabeceio, mas também não esquecer da sua capacidade de finalização. Às vezes está querendo um jogador mais leve para atuar do lado de um jogador mais forte, então a finalização é mais importante. Então, no caso dos atributos elementares de um atacante, você pode optar tanto pela finalização ou pelo cabeceio. Mas se você quiser, né, encontrar um atacante mais completo, recomendo que quando for utilizar esse método, marque as duas opções, que aí também, né, como atributos, né, elementares, tem a frieza, a antecipação e o sem bola. Você pode ver que, curiosamente, né, o jogador que apareceu primeiro no nosso filtragem é um volante, né, que é o Yaya Touré. Então, né, a gente vai diminuindo o nosso escopo de pesquisa e vão aparecendo os atacantes e vão aparecendo atacantes de diferentes características, como Lukaku, Higuaín, Benzema, Sanches, Lewandowski e Suárez. Então, em suma, né, para a gente encerrar aqui, a gente tem que usar isso como um modo de direcionar, não como uma Bíblia universal. A gente tem que levar em conta, né, o que estamos montando na nossa tática, né, o que nós desejamos e o perfil de jogador procurado. Então é isso. A gente fica por aqui e gostaria de pedir para vocês que gostaram que curtam o nosso vídeo, compartilhem nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima. Tchau.